O que é? 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 Que é? O que é? O que é? E o que é, hein? O que é? O que é? O que é, meu irmão? Legal. Então vamos lá, olha, vou começar. Em primeiro lugar, saudar a todas e todos aqui presentes e também saudar quem vai assistir este vídeo na posteridade. O YouTube é bom por conta disso, né? Muita gente assiste os vídeos depois. E também saudar o nosso convidado, o professor Diego Rothstein, que muito gentilmente não só aceitou o convite, como ficou muito entusiasmado com o programa, ajudou até a gravar a vinheta do nosso programa. Já virou até fruto de experimentos digitais da UENG. Mas então, assim, muito obrigado. Eu viro meme. Daqui a pouco vira meme. Eu tenho os meus alunos, o Guilherme e o Luiz, então eles são bons de fazer meme de gente. Olha, eu já vou falar. Falam que eu pareço o James Hetfield, então já tem um meme possível. Para quem é mais velho, o Catraca da Malhação, já falaram também. Então... Esse é bom. Então, gostaria de receber o professor Catraca. Mas o Diego foi uma grande surpresa nesse mundo digital, que ele é ruim, né? Esse ensino remoto realmente nos afasta das pessoas que a gente gosta. E tanto eu quanto ele, a gente gosta tanto de universidade que a gente está dando aula na universidade, né? A gente foi aluno de mestrado, doutorado, e não sai nunca mais do ambiente universitário. Então acredite na gente que é ruim. Mas, de certa forma, ele é um mundo que nos apresentou outras pessoas, outros diálogos. E eu acabei conhecendo o Diego por um amigo que eu acabei conhecendo também online. Fiz amizade com o professor Bruno Marconi, que fez, inclusive, um ciclo de estudos do Lefama sobre as cidades medievais. E o Bruno me indicou para uma palestra que o Diego estava organizando, daí a gente fez amizade e agora o Diego está participando. Então, tem coisas boas também neste mundo. Para quem chegou agora, não se assuste com o tom descontraído. Este é o História e Diagnóstico, é um programa de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais. A nossa intenção é trazer discussões acadêmicas para um público amplo, seja ele universitário, seja ele de ensino médio, seja sua tia curiosa, seu tio curioso, que tem a mania de buscar informações na internet, todos têm, mas que muitas vezes não tem um programa de qualidade, com um professor de qualidade, para informá-los sobre assuntos que são muito importantes, como a fenomenologia. Vocês vão perceber que ela é extremamente importante, um pensamento que modificou muito a estrutura de pensamento ocidental, e ela marcou, eu posso falar que marcou época mesmo na história da ciência. Então, não é simplesmente uma discussão sobre um conceito que ninguém conhece, basicamente. É um conceito muito importante, que pena que as pessoas não conhecem, mas elas vão passar a conhecer a partir de agora. Este programa está sendo gravado e transmitido pelo canal Lefama, depois ele vai ganhar umas edições, umas vinhetinhas, e vai ficar para sempre disponível no canal História-Campanha. Então, passando a palavra para o Diego, apenas apresentando o currículo dele. Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Filosofia pela mesma universidade e o doutorado também pela mesma universidade, que, aliás, é linda. O campus de lá é maravilhoso, é uma das universidades mais lindas que eu já estive. Atualmente é coordenador do curso de graduação em História da Universidade do Vale do Paraíba, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em fenomenologia, atuando principalmente nos seguintes temas: fenomenologia, filosofia francesa, psicanálise e existencialismo, além de ser essa figura maravilhosa. Diego, fique à vontade.
Obrigado, Igor, obrigado mesmo. Como o Igor falou, a minha área de concentração é fenomenologia, mas dá para ser um pouquinho mais específico, que é o que a gente chama de fenomenologia existencial. Hoje o que a gente vai ver é uma base só da fenomenologia. A questão é que depois a fenomenologia acaba abrindo brecha para discussões sobre o que somos, né? O por que estamos aqui, né? Que são as questões do existencialismo, né? Mas a minha ideia hoje é tratar com vocês e traçar junto com vocês uma linha histórica do por que surge a fenomenologia e alguns conceitos básicos. Eu vou tentar ser bem sucinto, eu já digo de antemão, fenomenologia, eu gosto de brincar que é o jazz da filosofia, né, porque é aquela coisa que ou se aprende ela ou se aprende as outras coisas. É um discurso que a gente não está acostumado a entender do mundo, certo? Então, eu peço que qualquer coisa vocês podem ir me dando um toque, certo? O Igor está ali cuidando dos comentários. Vocês podem ver que na apresentação são 4 tópicos que eu vou trabalhar. Ao longo desses tópicos, eu pretendo fazer pequenas pausas para que a gente possa responder algumas perguntas, para que a coisa não se perca no limbo do discurso, né? Então, fiquem à vontade, tá? Nenhuma pergunta estúpida, como todo professor fala, beleza? E até porque fenomenologia é um negócio um pouquinho complicado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pro fazer a coisa. Só para vocês entenderem por que eu fico fazendo assim, aqui está a minha apresentação, aqui está a minha câmera, então quando eu não estou olhando para cá, eu estou na apresentação, não é que eu ignorei vocês não, tá bom? Primeiro tópico que eu queria tratar com vocês é o que eu chamei de a pré-história da fenomenologia. A gente precisa, para entender um tanto do porquê do surgimento do discurso da fenomenologia, a gente precisa entender as bases que a fenomenologia surge, certo? Apesar da fenomenologia ser um campo de estudo da filosofia, né, uma escola filosófica que tem, vamos dizer que constrói um sistema, né? Eu gosto de dividir a filosofia em filosofia crítica e filosofia epistêmica, né? A filosofia da verdade, que tenta construir sistemas e provar coisas. A fenomenologia é um tipo de sistema que se pretende, sim, propor algo novo, mas ela surge de estruturas críticas, beleza? Então, para que a gente entenda isso, a gente precisa entender um tanto antes na filosofia, certo? Não precisa ser tanto, tem alguns autores da fenomenologia que vão fundar a fenomenologia lá em Aristóteles, quando Aristóteles fala do conceito de fantasma, pensa, fantasma é aquilo que aparece, né? Fenômeno é aquilo que aparece, então fenômeno, fantasma do grego, tá próximo ali, certo? Mas eu não vou chutar o balde tanto, eu vou ser um pouco mais conservador aqui na história toda, certo? Mas o começo da fenomenologia, da crítica que a fenomenologia pretende fazer, está em Descartes, certo? Descartes, ele é um divisor de águas muito grande para a história da filosofia, porque Descartes, de certa forma, funda o que a gente conhece como o conceito de consciência, né? Depois de Kant isso muda bastante, mas o primeiro autor a falar de consciência na filosofia é o Descartes, com a célebre frase, penso logo desisto, né? Que basicamente está acontecendo ultimamente olhando o mundo, mas é o penso logo existo, certo? O que é o penso logo existo cartesiano? Penso logo existo do Descartes, né, o cogito ergo sum, e eu gosto mais da ideia do duvido logo existo. Ele surge de um exercício que o Descartes faz eu posso duvidar que o Diego está falando uma palestra agora, eu posso duvidar que eu estou ouvindo a palestra do Diego, eu posso duvidar de uma série de coisas, mas pelo simples fato de eu estar duvidando, se eu duvidar da dúvida, continuo a duvidar. Certo? Então, eu garanto a minha existência através da dúvida, porque existe algo que duvida. Pode ser que não seja isso que eu estou vendo, pode ser que o mundo seja, né, como ele coloca, uma grande enganação de um gênio maligno, certo? Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu duvido, e se eu duvido, eu penso. Certo? E se eu penso, eu existo. Então, aí surge a primeira ideia de uma consciência. O que é uma consciência, né? Consciência é aquilo que é ciente de si mesmo, que sabe de si mesmo. Ok? Então, consciência surge ali com essa frase do Descartes, aí a gente funda toda uma história da filosofia para frente que tem grande importância. Existe um problema nisso, né? O Descartes vai, lógico, eu vou
algumas pessoas que entendem mais de filosofia, peço que tenham um pouco de paciência, porque eu vou apresentar alguns problemas que eu sei que já foram resolvidos, mas é para mostrar como que o caminho está indo, certo? Mas se a gente pensar, por exemplo, que o Descartes disse que tudo que eu posso garantir da minha existência surge do meu pensar, ok? Do penso, logo existo. Tudo aquilo que eu vivencio através dos dados da percepção, dos dados empíricos, né, dos 5 sentidos, vamos dizer, podem ser dados enganosos. E ele está discutindo ciência, basicamente, né? Como que eu posso fazer ciência a partir de um conhecimento da percepção, sendo que a percepção pode não estar me dando um dado seguro do mundo? Imagina, né? Pensa assim, tá eu e o Igor caminhando na praia, alegremente, né, como um casal maravilhoso, certo? E eu olho pro Igor e falo, amor, olha lá ao fundo, um cavalo. E o Igor fala, idiota, aquilo é só uma estátua, né? E daí a gente vai se aproximando e eu vejo, não, é realmente um cavalo, não é uma estátua, certo? E o que a gente conclui com isso é que os dados da percepção são realmente enganáveis, certo? Então, como que eu garanto que aquilo que eu estou vendo nesse instante é algo que pode gerar algum tipo de conhecimento? Beleza? Então, o Descartes apresenta esse problema. O problema é que, no final das contas, você não consegue fazer troca com nada, né? Porque tudo aquilo que eu conheço fica meio que girando em torno da minha psique, né? Daquilo que eu conheci. Você cria uma bolha egóica, né? Uma bolha do ego, certo? Que joga para um mundo metafísico, certo? E nessa metafísica a gente não consegue conhecer nada, basicamente. Então, para a ciência, apesar do questionamento do Descartes ter extrema valia para o conhecimento científico, e ele vai fundamentar isso depois na ideia de Deus, né? A ciência acaba não conseguindo beber bem disso, vamos dizer. E daí chega o Kant. O Kant, você sempre vai escrever o O em letra maiúscula e o nome dele também com letra maiúscula, porque acho que nenhum filósofo jamais discordaria de mim. Kant é o maior divisor de águas da história da filosofia. Kant traz uma discussão que vai tentar romper com uma grande dicotomia que a filosofia tinha há muito tempo, que era basicamente, por um lado, você tinha os empiristas, vamos dizer, o Hume principalmente, certo? E, por outro lado, você tinha os racionalistas, como o Descartes, né? Empiristas dizendo que o único meio possível de se conhecer o mundo é através dos dados do sentido, e a mente humana seria como uma organizadora dos dados da percepção, sem gerar nenhum tipo de conhecimento. Por exemplo, quando você imagina um unicórnio, você só pode imaginar um unicórnio porque você consegue imaginar um chifre e um cavalo, que são duas coisas que você já recebeu pelos dados da percepção, e daí você cola um no outro e fala, pronto, tem um unicórnio, certo? E por outro lado, o Descartes falando, tá, mas os dados da percepção podem ser enganosos e a gente não consegue chegar a um conhecimento científico seguro também por aí. Não à toa ele vai falar que a ciência é basicamente uma repetição quase que infinitesimal de testes, certo? Para tentar acessar ao máximo como é que eu posso dizer? As enganações da percepção. Beleza? Então você tem essas duas grandes vertentes falando do como que você pode conhecer a ciência, e daí chega o Kant e fala assim, para com a porra toda, né? Ambas as partes possuem um papel na construção do conhecimento, certo? Os dados do conhecimento podem ser vindos. O português hoje está complexo. Os dados do sentido podem gerar conhecimento, e os dados da racionalidade também podem gerar conhecimento, que inclusive ele vai fundar um conceito que marca toda a teoria dele, que é o conceito de sintético a priori, que é como que eu posso gerar conhecimento sem dados da percepção, e ele prova isso ao longo da crítica da razão pura, certo? Mas não é o tema aqui. Quem quiser saber mais, depois a gente pode conversar, se quiser. Com isso, o Kant, ele tem uma frase que ilustra muito bem o que ele está propondo com isso, que eu acho que também, entre várias frases que o Kant fez, essa está entre as frases mais importantes para mim da filosofia, que é a frase, o eu penso, entre aspas, né, a estrutura eu penso, né, o conceito eu penso, deve poder acompanhar todas as minhas representações. O que isso quer dizer? Sempre que eu represento algo, ou seja, que eu tenho uma relação entre os dados da minha percepção e a minha intuição, né, aquilo que eu penso sobre a coisa, sempre que eu tenho um eu penso,
Perdão, sempre que eu represento alguma coisa, existe uma estrutura de um eu pensante por detrás disso. O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações, certo? Que, de novo, vamos lá, vamos só sintetizar de novo essa ideia porque é complexo. Imagina assim, esta caneta que está na minha mão, beleza? Quando você olha essa caneta, você tem uma série de coisas que você pensa sobre ela. Você pensa assim, a caneta é um objeto de trabalho, olha, a caneta está com metade da carga, é uma caneta azul caneta, né? Tá na mão do Diego, certo? Tem uma série de coisas que você adere à estrutura de caneta que não são da caneta, propriamente dito. Para uma caneta ser caneta, ela precisa ter meia carga? Não, ela pode estar com a carga cheia, sem carga nenhuma, que mesmo assim você entende que isso é uma caneta. Então tem uma série de contingências, né, uma série de acidentes que surgem na estrutura de caneta quando você vivencia ela, que não são necessariamente da caneta, mas que você doa através da tua intuição, através da tua memória, né, da tua criatividade, para que você consiga constituir um conhecimento de que isso é uma caneta. Certo? Então, quando ele fala o eu penso é essa estrutura que está doando as coisas para que você possa representar o mundo de alguma forma. Certo? Então, ele vai falar que o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que eu conheço, eu represento de alguma forma, mas eu sempre tenho uma estrutura eu, egóica, no caso, né? Uma estrutura eu por detrás que está constituindo esse conhecimento. Então, ele rompe, de certa forma, com a máxima cartesiana do cogito ergo sum, né? O penso logo existo, e traz uma nova forma de pensar a coisa, de que sim, os dados da percepção me dão alguma garantia de que eu vejo algo ali, mas o que eu vejo algo ali é sempre, o que vejo ali é sempre um eu vendo isso. Para que você pudesse, o que o Kant afirma é que para que você pudesse conhecer a caneta, por exemplo, de forma pura, certo? Só a caneta, você teria que tirar, inclusive, essa estrutura egóica do caminho. Porque você teria que tirar de ti a tua história, você teria que tirar de ti as tuas percepções, os teus gostos, tudo, para que a caneta pudesse surgir apenas como caneta. Beleza? O que acontece? Isso é o que o Husserl vai chamar de psicologismo. Certo? O psicologismo kantiano diz que toda a psique humana está sempre presente no conhecimento, na relação com o mundo. Ok? Tem outras coisas que não surgem da relação com o mundo, como, por exemplo, o conceito de sintético a priori, que eu citei anteriormente, que vai fundamentar toda a ciência do Kant, só que a nossa preocupação é como que eu posso conhecer a partir do mundo as coisas. E está aí onde entra o Husserl. O Husserl vai trazer para a gente uma tentativa de mostrar que existe um conhecimento, para além dessas estruturas do eu penso, certo? O Husserl vai dizer, não, sim, realmente, a gente conhece muita coisa através das representações, mas deve haver um instante primário onde eu percebo sem depositar o eu sobre isso. Né? Pensa um simples perceber. Né? Porque uma coisa, o Diego percebe algo, outra coisa, isto foi percebido. Né? Eu tenho que sempre tentar pensar que existe em primeiro momento, vamos dizer, num estalo, você não depositou sobre as coisas um conhecimento que derivou de outros preconceitos e intuições que você tem sobre o mundo, certo? Vamos dizer que você fala assim, mano, caneta Bic é a coisa mais da hora da história, saca? Porra, é útil, dura horrores, se qualquer coisa você esquenta um pouco, ela volta a pegar, é acessível e tudo mais. Tudo isso que você está falando dela é o que você pensa sobre ela, não está imbuído nessa coisa chamada caneta, certo? Só que em primeiro momento, o que o Husserl está falando para a gente é que você conhece a caneta, e mais nada. Não é você e a caneta, é a caneta. Existe um lançar-se, vamos dizer, da consciência em direção à caneta, certo? Então, vocês estão me entendendo, gente? Quem quiser perguntar agora, eu vou para a próxima parte aqui já. Se quiser mandar uma perguntinha, alguma coisa, qualquer coisa que ficou aérea aí, fica à vontade, tá bom? Vou dar 2 minutinhos aí. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. Vocês podem mandar assim, cara, eu não entendi porra nenhuma. Você fala difícil.
Você pode me explicar um pouco melhor? Também não é um tipo de pergunta viável, tá? Bom, também assim, se quiser voltar para o tópico anterior, não tem problema nenhum, ele não está sendo esquecido, eu só estou indo para o próximo tópico para a gente continuar a palestra, tá bom? Então eu vou continuar para não estender horrores a minha fala, porque tem bastante coisa pela frente ainda, certo? Assim como a frase, então vamos lá, assim como a frase o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações, é uma frase que marca muito fortemente a tese kantiana da crítica da razão pura. O Husserl ele vai fundar uma estrutura que é a chavezinha do castelo que monta toda a fenomenologia. Para a gente entender, o que quer dizer fenomenologia? Fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Como eu falei, fenômeno vem de phenomenon, que é basicamente aparecer. Ok? Então, o estudo das aparições do mundo. Nossa, professor, como assim o estudo das aparições do mundo? Quando você vê a caneta, ela aparece para você, porque senão você não via ela. Então, é essa a ideia de uma aparição. Certo? Então, a fenomenologia é o estudo de como as coisas aparecem. Beleza? A palavra aparecer é muito importante, porque se a gente pegar anteriormente, o que a gente estava falando no Kant, por exemplo? Que o que você vê da caneta é uma relação entre eu e caneta, certo? Onde a caneta tem um fenômeno que ela aparece, porque você verifica que isso aqui é uma caneta, e uma consciência meio que edita esse fenômeno a caber para você, né, para que você entenda que sou eu que estou vendo isso. O Kant vai dizer que o fenômeno ele serviria como um véu que envolve o que ele chama de númeno, ou a essência do objeto, a coisa em si mesma, que seria a caneta por caneta e não por Diego, certo? Então, quando esse fenômeno surge, ele surge na relação entre eu e a caneta, certo? Então, ela aparece para mim de uma forma, e o que surge ali é uma representação minha, como se fosse um véu que encobre, e você ainda vê a caneta, mas de maneira tosca, certo? Meio que, pensa um véu fino, que você consegue ver um pouco através, mas você não consegue ver completamente a coisa. Então o fenômeno expressa algo do número, mas não expressa completamente isso. Né? Então, de novo, é por isso que a representação entra como uma forma de conhecimento para o Kant. Né? O mundo das percepções, ele é conhecido através das representações que surgem da relação das minhas intuições, aquilo que eu penso, com as minhas percepções, aquilo que aparece do mundo. Então você tem uma grande ruptura aí entre aquilo que é e aquilo que aparece. Né? Lembra, aparecer vem de aparência também. Né? Quando eu digo que aquilo tem, tipo, o Diego tem aparência de catraca da Malhação, saca? Eu estou dizendo que eu não sou igual ao catraca da Malhação, estou dizendo que eu sou parecido com ele, certo? Então a aparência é uma coisa que está ali sempre rondando um objeto que funda essa aparência, beleza? O Husserl está tentando dizer para nós que existe um momento onde aparência e essência se igualam no fenômeno, no aparecer, beleza? Por que isso é importante para a gente pensar a ciência em geral? Porque o conhecimento passa a ser seguro a partir de uma estrutura que eu possa dizer que está sendo vivenciada por todos da mesma forma. Porque não é mais... Se o que aparece da caneta é idêntico àquilo que a caneta é, logo, a caneta que o Diego conhece é a mesma caneta que o Igor conhece. Não é mais uma representação própria de caneta, certo? Existe um momento que eu e o Igor, por exemplo, dividimos o mesmo conhecimento de caneta. Agora, você imagina você olhando, sei lá, um fato histórico. Certo? Você olha um fato histórico e tenta estudar ele sem depositar sobre ele toda a sua estrutura, certo? Todos os seus preconceitos sobre esse fato, para tentar ser o mais rigoroso possível. E a palavra rigoroso entra como uma pluma aqui. A tese de doutorado do Husserl se chamava Filosofia como uma ciência do rigor, certo? E é exatamente isso que ele está falando. Para que eu possa fazer a ciência de forma rigorosa, ou seja, de maneira a exprimir a ciência de maneira que ela traga um conhecimento seguro, eu tenho que encontrar os meios pelos quais as nossas percepções
e as nossas intuições, perdão, a nossa relação com o mundo seja uma relação pura. E não uma relação contaminada dos nossos preconceitos, da nossa história, das nossas emoções, da nossa criatividade e tudo mais. Então, o que o Husserl está fazendo é tentar achar isso. E, como eu disse, assim como Kant, né, traz o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações, o Husserl funda uma frase cânone, que é para toda a filosofia fenomenológica, que é: toda consciência é consciência de algo, que é a definição desse conceitinho aqui de intencionalidade. Vamos entender como quer dizer. De novo, a famosa caneta, né, que no modelo online o exemplo do filósofo é a caneta, no modelo presencial o exemplo do filósofo é a cadeira. Né, no final do curso de filosofia, a gente faz uma homenagem à cadeira quando a gente está se formando, bota uma cadeira em cima da mesa do reitor, né, todo mundo reverencia a cadeira, bate palma, reza para ela. Aqui, cadeira é o melhor exemplo de sala de aula que existe. Meus alunos, inclusive, já me pediram mais de uma vez: muda de exemplo, professor, pelo amor de Deus, a cadeira daqui a pouco vai estar me xingando. Certo? Mas vamos lá, a caneta. Certo? Temos a caneta aqui. Quando eu digo isto é uma caneta, eu estou dizendo que vamos lá, a gente tem que separar eu e consciência, tá? Não que eu sei que isto é uma caneta, mas que é uma consciência de caneta. Não tem um eu, não tem uma estrutura egóica que fundamenta o que é esse eu, Diego, né? Eu sou esta pessoa. Tem simplesmente alguma coisa que sabe da caneta, que não sabe de si, mas sabe da caneta enquanto aquele que sabe de si. Vamos voltar. Eu sou consciência dessa caneta, mas eu não é um eu que é construído num ego histórico. É um eu que está colocado, por exemplo, na própria caneta. Certo? Há uma caneta aqui. Você está falando de si quando você afirma há uma caneta aqui? Não, há uma consciência de caneta. Não tem um eu sei que há uma caneta aqui, numa relação em primeiro momento entre eu e a caneta. Tem simplesmente um saber da caneta, certo? A questão é, beleza, faz um exercício com você mesmo assim. Começa a tentar tirar da sua percepção todas as coisas que existem à sua volta, né? Fala, beleza, você está assistindo a palestra, então você é consciência desta palestra. Ok? Então, parou de assistir a palestra. Agora, vamos dizer que você está olhando... Eu tenho a garrafa d'água aqui do lado. Eu vou tirar a garrafa d'água da consciência de Diego, certo? Da consciência de garrafa. Então, não tem mais consciência de garrafa. Se eu for retirando todos os dados que a consciência se relaciona, não sobra consciência. Se eu tiro, vamos dizer, né, o que é Diego? Se eu tiro de Diego o fato de eu ser um homem, se eu tiro de Diego o fato de eu ter feito filosofia, se eu tiro de Diego o fato de eu ser humano, se eu tiro de Diego o fato de eu estar usando óculos, se eu for tirando de Diego todas essas coisas, o que sobra dessa consciência de Diego? Nada. Nada. Não há nada dessa consciência de Diego que está constituída puramente. Ok? Se puder voltar para do outro modo, Igor, fica melhor para mim. Eu fico olhando minha cara e daí eu entro em parafuso, né? Ninguém nasceu para olhar para o próprio rosto. É um inferno. Obrigado, fantástico você, te adoro, tá? Né, o modelo online arrebenta isso, cara. Ninguém nasceu para ficar se olhando o tempo todo, saca? Você, ser humaninho, nunca olhou o próprio rosto na vida. Você olhou no máximo um reflexo dele. Pode deixar meu rostinho do lado também, não sou um pouquinho egocêntrico. E daí você fica dando aula e se olhando, cara, é um negócio muito estranho, muito estranho. Você começa a perceber que tá ficando careca, né, que a barba é falha, aquela coisa toda. Mas então, certo? O que o Husserl afirma aí? Toda consciência é consciência de algo. Que tudo aquilo que funda uma consciência é a relação dela com o mundo. Não existe uma consciência por si só. A consciência só existe na relação com o mundo, certo? Eu só posso dizer, se eu falo assim, sou consciente, automaticamente a pergunta que você vai me fazer depois é, consciente de quê? Certo? Não existe a consciência por si só. E isso funda um modo de relação com o mundo muito distinto, porque anteriormente na filosofia, o que você tinha? Você tinha a consciência como um polo do conhecimento, inerte, estático, que ficava recebendo do mundo os fenômenos do mundo,
certo? E ia deglutindo isso. Eu gosto muito de um texto do Sartre, quem quiser ler depois ou me perguntar, que ele fala, como é que é? A intencionalidade, uma ideia fundamental para a fenomenologia de Husserl. E ele fala que esse tipo de filosofia dessa consciência inerte, estática, né, que fica recebendo as coisas, é uma filosofia digestiva, né, que ela recebe os dados do mundo e digere esses dados no mundo. Ele até faz a analogia de uma aranha que vai engolindo as coisas e digerindo no seu estômago, com a sua baba espessa. É bem legal o texto. E esses dados, né, então, anteriormente do Husserl, eram dados do mundo que eram basicamente digeridos dentro da consciência, certo? É como se você trouxesse o mundo para dentro de si, e só o mundo de dentro de si fosse possivelmente conhecido. Isso é o tal do psicologismo. Quando Husserl inverte esse movimento da consciência, porque agora a consciência deixa de ser uma coisa que traz do mundo uma coisa para si, e passa a ser uma coisa que se lança no mundo para conhecer, porque ela tem que ser consciência de algo do mundo. Certo? Com isso, o Husserl vai tentar dizer que essa primeira relação intencional, ou seja, essa primeira relação que a consciência tem com os objetos do mundo, é uma relação que conhece fenômeno assim como número. O que você vê do mundo é exatamente o que o mundo é. Porque não é você que está digerindo isso para dentro de si. É você que está lançando uma consciência para cima do mundo. Ou, um termo um pouco melhor, transcendendo, mais acadêmico, né? É você que está transcendendo a condição atual da consciência, por exemplo, de consciência da palestra, para próxima consciência, que seria, por exemplo, a consciência da minha garrafa d'água que está aqui do lado, ou dessa caneta. Perfeito? Então você está a todo momento se lançando, transcendendo a condição atual da consciência e atualizando o que você vai chamar de consciência de algo. Consciência da caneta, consciência da palestra, consciência da garrafa, consciência da fala do Diego e todas essas outras coisas. Então, a ciência passa a se tornar uma forma... como que eu posso dizer? Uma forma mais segura de ser conhecida. Porque se a gente buscar essa primeira relação intencional, essa relação pura entre a consciência e o objeto, certo? A gente conheceria aquilo que é propriamente dito do objeto, e não de si mesmo. Antes que algum husserliano brigue comigo piamente, eu estou trabalhando a primeira fase do pensamento husserliano. Eu não vou entrar na segunda parte, que é onde o próprio Husserl nega a si mesmo e vai gerar críticas à própria teoria. A gente divide o Husserl em dois, certo? O Husserl, existe um texto que demarca essa nova fase do pensamento husserliano, que é o Ideias para uma Fenomenologia. O título é gigantesco, mas com isso você já consegue encontrar ideias para uma fenomenologia, onde ele vai dizer que é impossível a gente abrir mão desse eu que está aí. Mas esse Husserl eu vou colocar um pouco ele de lado, porque não é minha área de pesquisa mesmo, essa segunda fase do Husserl. Eu vou mais para o Sartre, e o Sartre fica muito preso a esse primeiro Husserl, e critica o segundo, inclusive. Perfeito? Mas então, o que vai fundar a possibilidade da ciência como um conhecimento seguro na fenomenologia é a relação intencional. Certo? Porque na relação... eu vou botar entre aspas, tá? A primeira relação intencional, essa relação pura entre consciência e mundo, eu tenho um conhecimento que só diz de mundo, porque a consciência por si só não é nada. Não possui nada próprio, certo? Não possui nada que constitua ela de alguma forma, para além de ser relação com o mundo, certo? E de novo, né? Tem um exemplo muito bom para vocês entenderem como relação é uma coisa filosófica. Eu tenho uma moeda de 10 centavos aqui e uma caneta. Certo? São duas coisas isso aqui. Beleza? Então eu estou dizendo, quando são duas coisas, eu faço uma relação de que isso é uma unidade, e isso aqui é uma unidade, por exemplo, que constituem duas coisas. Qual dessas duas coisas é o objeto que faz a relação? É a caneta que causa a relação com a moeda, ou é a moeda que causa a relação com a caneta? Nenhum nem outro. Certo? Se eu tiro a moeda, a relação não existe. Se eu tiro a caneta, a relação também não existe. Certo? A relação surge de dois objetos se relacionando.
Então não é a moeda que possui a característica de ser um objeto relacional e nem a caneta que possui a característica de ser um objeto relacional. A relação das duas surge nessa ponte entre eu dizer que isso é diferente disso, por exemplo. E quem pode fazer essa relação somos nós. É a consciência que é uma estrutura que possibilita a relação do mundo. Se não houvesse uma consciência, moeda e caneta nunca teriam relação, porque seriam simplesmente coisas do mundo, certo? Então, quando eu digo que a consciência é uma relação com o mundo, certo? É uma coisa que, vou dizer coisa, mas não é pontual conceitualmente, tá? Mas é uma coisa que se relaciona, pensa assim, que toda a sua estrutura é constituída de uma relação com algo, né? Consciência de algo. Eu estou dizendo que a consciência por si só não é habitada por nenhuma característica própria. Ela é aquilo que ela está se relacionando. Beleza? Alguma dúvida, gente? Se vocês não têm dúvida agora, das duas uma, ou vocês não entenderam uma vírgula e desistiram de mim, certo? Ou vocês são gênios da filosofia. Vamos lá. Ou eu sou um baita de um professor, né? Que é uma grande possibilidade também. Eu vou ficar enchendo meu ego um pouco aqui. Nada, nada, nada? Então eu sou um baita de um professor. Bora. Opa, fiz cacaca aqui, é aqui. Certo? Então vamos entender um pouquinho o que o Husserl está querendo com esse modelo de intencionalidade na fenomenologia. O Husserl, pensa assim, imagina eu vou tentar, é que não dá para desenhar aqui, o Igor, nesse negócio aqui? Fazer uma lousa, alguma coisa? Cara, eu nunca testei fazer lousa. Você tem algum programa que faz lousa aí? Não, é que eu uso normalmente o Zoom, e no Zoom ele tem uma ferramenta que é um lapisinho para desenhar. Não, então tá. Aqui não tem. Não, tranquilo. Pensa que assim, imagina um triângulo de ponta cabeça. Eu acho que tem uma pergunta aqui para falar disso. Eu acho que é essa última parte da relação. Eu não sei se é a pessoa que... eu acho que ela quer que ela é minha aluna, a Júlia. Essa última parte da relação, vamos lá, vamos retornar à ideia de relação. É a caneta ou a moeda que se relaciona? Essa é a pergunta que eu te faço. Quando existem dois objetos, qual dos dois objetos que causa a relação, que faz a relação acontecer? Nenhum dos dois. A relação é um terceiro termo entre a caneta e a moeda. Porque não existe ela, não é uma característica de moeda ser relacional e não é uma característica de caneta ser relacional. Quem faz a relação entre dois pontos, por exemplo, é a consciência, certo? Só que se não existe nenhum objeto para ser relacionado, você consegue relacionar as coisas? Não existe nenhuma relação possível entre não objetos ou entre apenas um objeto, certo? Quando existe um objeto, qual que é a relação que existe no objeto? Você e o objeto. Só que a consciência é essa relação. Ela está dada na própria caneta, certo? Então não é a caneta que faz a relação acontecer, é uma consciência que se relaciona com ela e diz, isto é uma caneta, e a gente pode até fazer um questionamento já existencial aqui, e eu não sou ela. Né? E daí surge o problema do existencialismo. Né? Se eu não sou a caneta, eu não sou a palestra que está acontecendo, eu não sou o mundo à minha volta, eu não sou nem o meu próprio corpo, porque se você perder um braço, cortar o cabelo, mudar de sexo ou qualquer coisa, você continua sendo você, certo? Não existe nenhuma característica própria do seu corpo que é simplesmente sua, certo? Que faz você ser você. Se eu não sou nenhuma dessas coisas que eu estou me relacionando, o que sou? Né? Então, através da intencionalidade, a gente pode dar essa esticada na existência, né? Mas a questão é, se a consciência não é... Se a consciência é esse ser que pode criar a relação entre as coisas do mundo, a ideia de relação não possui nenhuma característica própria. Porque eu posso relacionar qualquer objeto do mundo. Você pode relacionar um elefante com um cavalo, você pode relacionar um elefante com um taco de hóquei.
e falar que eles são completamente diferentes. A relação de diferença é uma relação. Então, se a consciência é constituída dessa ideia de que ela é aquilo que se relaciona com o mundo, ela não é nada em si mesma, ela é simplesmente a relação que ela tem com o mundo. Certo? Espero que eu tenha te respondido. Se não, manda no chat, eu fico mais um pouquinho nesse tópico. Show, Guilherme. Fico bem feliz que você está entendendo, meu querido. Bom, qualquer coisa o Igor me avisa, então. Pensa no Husserl. O Husserl, dá pra gente imaginar, ele é tipo um cientista maluco, assim, saca? Ele pegando as coisas... Show, Ju. Pegando as coisas, olhando para elas e ali assim... o que será que isso é só da caneta? E o que será que isso aqui é das minhas intuições de caneta? Certo? O que será que eu vejo aqui que é só da caneta? E o que será que eu vejo aqui que sou eu que estou criando sobre ela? Certo? Por exemplo, né? Você olha o ser aqui, barbudo, cabeludo, né? Eu sou cabeludo, caso vocês não tenham notado. Primeira coisa que vocês vão falar, esse tio aí curte ouvir rock. Metal, rock and roll, essas coisas. Certo? Vocês estão doando algo do preconceito de vocês para mim. Vocês não estão errados, eu gosto mesmo. Mas é uma coisa que você está trazendo das suas outras experiências, certo? Que geraram uma intuição, que daí geraram uma representação do que o palestrante é. Ok? Isso é exatamente o que eu sou? Não, isso é aquilo que você pensa sobre mim. Mas tem que existir algo que fundamenta o que eu sou. Isso é o que vai poder gerar ciência. Então vamos lá, com a caneta, né? A caneta, ela tem que ter meia carga para poder ser a caneta? Não, ela pode ter carga cheia, carga vazia. Então a quantidade de carga da caneta não é o que faz a caneta ser caneta. Certo? Então imagina o Husserl pegando as coisas do mundo e falando assim, tá, o que faz isso ser isso? Né? O que é essencial para essa coisa? Né? Essencial é aquilo que se eu tirar, essa coisa deixa de ser. Né? Por exemplo, assim, é essencial para um estrogonofe a batata palha. Sem a batata palha, o estrogonofe não precisa nem existir. Certo? É essencial para um carro um modo dele se locomover, porque se ele for um carro estático, você tira a carridade do carro. É essencial para uma cadeira a possibilidade de, sei lá, é essencial de uma cadeira ter encosto, porque uma cadeira sem encosto é um banco. Certo? Então, a gente pode encontrar coisas que são puramente da cadeira. Certo? Né? Então, pensa que se você fosse fazer um dia ciência da cadeira e eu te dissesse, cadeiras são seres que devem ter um encosto, isso é uma ciência segura, porque não importa em que lugar do mundo uma cadeira é constituída por um ser com encosto. Ah, tem que ter assento? Tem que ter assento, porque senão você não consegue usar ela como cadeira. E não é só a questão do seu uso, tá? Porque eu posso usar essa caneta para furar o olho do meu amiguinho, se eu quiser. Mas isso não é a essência de caneta. Beleza? Então, o Husserl está fazendo isso. Ele está tentando achar as coisas pelas próprias coisas. Né? Que é o que ele chama de o retorno às coisas mesmas, que é o título deste tópico aqui. Certo? O retorno às coisas mesmas. Tem um texto do Husserl que se chama A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Esse é um texto já do segundo Husserl, se eu não me engano é o último texto, o último livro que o Husserl escreve, é um catatal dessa grossura, mas é interessante uma separação que ele faz, que é a separação de doxa, que do grego é opinião, certo? E episteme, que seria conhecimento. Beleza? E ele fala que a filosofia, ela se debruçou muito sobre a construção do conhecimento epistêmico, verdadeiro, né, correto, perfeito, imutável. Até pensa assim, né, o próprio conceito de verdade é um grande problema, né, porque se uma coisa é verdadeira, só ela pode ser verdadeira, porque senão você tinha um problema na ciência também, né. Se eu digo que é verdadeiro, que a gravidade atrai os corpos para o corpo de maior massa, né? E depois eu digo que a gravidade espelha os corpos do corpo de maior massa, a gente estava dividido em 1000 pedaços, né? Porque você ia ter uma força puxando e uma força te jogando para o outro lado, te rasgando no meio, certo? Então, quando a gente fala de verdade no campo da ciência, verdade tem que ser uma.
porque senão você tem um paradoxo. Uma coisa passa, né, que a gente chama de um terceiro excluído. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Certo? Não pode ter um terceiro termo que faça isso, ou, né, uma coisa não pode, perdão, não é o terceiro excluído. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Né, ter duas verdades sobre o mesmo aspecto. Só existe uma verdade. Então, quando ele fala desse retorno às coisas mesmas, ele está tentando, de novo, encontrar aquilo que é verdadeiro sobre o objeto, que é essencial do objeto. Todas as cadeiras têm que ter encosto, porque senão elas são bancos, não são cadeiras. E se a gente fizesse, de novo, uma ciência da cadeira, não importa em que espaço do mundo, a cadeira seria conhecida como aquele ser que tem um assento e um encosto. Certo? Ela tem que ser branca? Ela não tem que ser branca. Ela tem que ser preta? Ela não tem que ser preta. Ela tem que ser acolchoada? Ela não tem que ser acolchoada. Ela tem que ter 4 pernas? Não, ela pode ter 2 pernas, por exemplo. Né? 2 pernas retas, assim, que fazem ela ficar em pé. Então, você tem uma série de coisas que fazem uma cadeira ser cadeira. Certo? Agora, existem outras coisas que estão imbuídas na cadeira que a gente acaba aderindo através das nossas intuições, que aquilo faz parte da cadeira. Tipo, a cor branca não é uma coisa necessariamente da cadeira. Porque, por exemplo, a minha parede aqui atrás é branca. E você não vê cadeira nessa parede. Certo? Então, por que o branco tem que participar da ideia de cadeira? Não tem. Né? Se você vê uma cadeira preta, você fala que essa cadeira não é mais cadeira? Não, você fala que é uma cadeira preta. Mais nada. Então, pensa, esses adjetivos que a gente vai aderindo ao objeto, eles surgem de uma intuição que eu tenho. Intuição é essa coisa que você tem, que você faz achando que a coisa já é dessa forma. E intuição é fundamental para a nossa existência, porque se você não tivesse intuição, você pisaria e checaria o chão a todo instante. Pensa assim, né? Você pisa no chão e fala, o chão é duro. Beleza. Vou dar outro passo, checa, o chão é duro. Vou dar outro passo, checa, beleza, o chão é duro. Você teria que usar sempre a sua percepção, né, os seus dados do sentido, para dizer, o chão é duro, o chão é duro, o chão é duro, o chão é duro. Beleza, você já deve ter pisado em alguma coisa que o chão não era duro, e você se fudeu, caiu, qualquer coisa do tipo, saca? Mas você intuía pelos constantes dados da sua percepção que o chão sempre é duro. Ou, por exemplo, você vai na sala de aula, que você estava lá no colegial, né, e alguém, sei lá, molha a sua cadeira, certo? Normalmente a tua cadeira é seca, então você intui que você pode se sentar sem checar ela. E senta. Daí você senta e faz só aquele xoxofe. Xoxofe. Certo? Você só sente aquele molhadinho, né? Dá aquela ruim, certo? Você fala, bando de cretino. Show. No dia seguinte, você ainda tem aquela intuição, então você fala, beleza, né, não vou nem checar a cadeira. Senta e faz xoxofe. De novo. Molhar a tua cadeira de novo. Na terceira vez, se você não for uma pessoa desligada que nem eu, que esquece as coisas o tempo todo, você já vai olhar e falar assim, nem toda cadeira é seca. Certo? Então você já muda os dados da sua intuição. Certo? Então, a percepção ela vai servir para que você construa esses dados da intuição. Mas a intuição, né, eu acho que vocês notaram que eu estou explicando esse tópico aqui. A intuição, ela não é segura. Porque a intuição depende de uma repetição que você espera que o mundo se comporte dessa forma. Beleza? Outra coisa que o Husserl coloca, que é importante, é o conceito de Lebenswelt. Oh, meu Deus, lá vem. Que existe um grande problema na filosofia, que é o problema de traduzir filosofia, que na história também deve ter um grande estudo de como traduzir textos históricos. Muitos conceitos, principalmente o alemão mesmo, é absurdo para a gente conseguir. O grego e o alemão são línguas muito complexas de você conseguir traduzir bem para o português. Lebenswelt, a gente traduz por mundo da vida. Não é a melhor tradução que temos, mas é a que temos. Ok? Mundo da vida. O que é o mundo da vida? Vou até abrir esse tópico aqui. Alguns tópicos, todos eles são preenchidos, tá, gente? Mas como é muito texto, eu prefiro ficar só com o tópico que eu vou explicando. Mas alguns eu vou abrir para a gente debater um pouquinho mais. Certo? Então, aqui com vocês. O propósito de Husserl, em seu intento do retorno às coisas mesmas, é transformar a relação do conhecimento entre sujeito e objeto, uma coisa que apenas acontece se existem ambas as partes dessa estrutura, relação intencional de toda consciência de algo. O Lebenswelt, ou mundo da vida, Welt,
mundo Lebenswidde, ele surge como um plano comum onde todo mundo pode experienciar a mesma coisa. Pensa assim, então quer dizer que a Terra é o Lebenswelt? Não. Quer dizer que o universo é o Lebenswelt? Não. É tudo aquilo que pode acontecer no mundo. A tua imaginação é parte... Obrigado, Patrícia. Não precisa ficar puxando meu saco. Eu sou um professor bom e eu te adoro, querida. Tá bom? Brincadeira. Paty é minha aluna aqui. O Lebenswelt, ele é todas as possibilidades que o fenômeno pode aparecer. Pensa assim, você consegue imaginar alguma coisa aí? Pensa, sei lá, no ornitorrinco, que é uma piada divina, né? Sobrou um monte de pedaço de animal dentro de uma caixa, colaram e soltaram o ornitorrinco no mundo, né? Olha, tem um bico, ele é mamífero, tem veneno, marsúpio, né? Saca? O jacaré, por exemplo, depois que você se vacina. Né? Qual que é a essência do ser humano vacinado? Ter escamas. Certo? Mas pensa assim, o Lebenswelt é toda a possibilidade de fenômeno do mundo. Todos os fenômenos e toda a possibilidade de aparição de um fenômeno. Então a sua imaginação, as suas memórias, os seus afetos, as suas emoções, as coisas do mundo, o tempo, o espaço, tudo isso é parte do Lebenswelt, que é onde as coisas podem aparecer. Ok? O Lebenswelt, o mundo da vida, é um campo comum onde todas as pessoas podem experienciar a mesma coisa. E vocês já entendem por quê. Porque a intencionalidade fundamenta isso. Certo? Se toda consciência é consciência de algo e eu consigo encontrar aquilo que é essencial do mundo, todas as pessoas que estão dividindo esse mundo comigo podem experienciar o mundo da mesma forma. Este mundo da vida. Beleza? Então, a gente rompe com essa estrutura do psicologismo, né, de que cada um teria em si mesmo um mundo de representações, e transforma esse mundo psicologista em um mundo concreto. Em um mundo onde as experiências são dividíveis. Certo? E por mais que o Husserl seja um matemático, um cara analítico, até um tanto quanto quadrado na coisa, isso para mim é extremamente poético, né? Até de novo, vou puxar de novo o Sartre, né? Que o Sartre fala assim: imagine uma árvore a 20 léguas da costa mediterrânea, seca e retorcida pelo tempo, certo? Esta árvore que você vê nada mais é do que uma árvore a 20 léguas da costa mediterrânea, seca e retorcida pelo tempo. Todas as pessoas podem ter a sensação do árido que o fenômeno dessa árvore dá. Né? O Sartre ele vai falar, né, que o conceito de intencionalidade ele devolve ao mundo o horror, devolve ao mundo a alegria, devolve o mundo ao amor. Certo? Por quê? Porque se eu digo que uma mulher é amorosa, é porque é uma característica desta mulher ser amorosa, e não uma coisa minha. Não é eu que defino ela como isso. É parte do fenômeno dessa mulher ser amorosa. Se eu digo que um quadro é belo, não é porque eu carrego comigo a beleza que eu dou para o mundo. Não, é um fenômeno do quadro ser belo. Então a arte, a ciência, tudo que é experienciável pelo ser humano passa a ser algo que é experienciável por todos, porque está no mundo da vida. Certo? O mundo da vida é um plano comum onde todos nós podemos compartilhar todas as nossas coisas. De novo, o Husserl não está preocupado com toda essa coisa bonita que eu estou falando, ele está preocupado. Ciência é possível? Sim, é. Por quê? Porque o mundo é um mundo da vida. Que o mundo é um plano comum de experiências comuns entre todos nós. Certo? Então, isso é muito importante. Existe, né, esse plano comum onde os fenômenos aparecem para nós. Da onde? Do mundo da vida. De qual mundo da vida? Do nosso. Não é do seu mundo de representações, é do nosso mundo. Beleza? Vamos voltar aqui. Certo? Então, esse tópico aqui já encerrou. Isso aqui eu já falei um tanto sobre. Bora. Alguma dúvida, gente? Quanto tempo de palestra eu tenho ainda, Igor? Por favor, meu querido.
Meu caro, tem um tempo ainda, tem 20, 25 minutos, ainda tá tranquilo. Ah, beleza. Do limite do programa. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Pergunte duas. Pessoal, quem tiver perguntas, quem quiser fazer qualquer observação, faça, que o Diego deixou disponível para interferência ao longo da fala, tá? Bem tranquilo em relação a isso. A segunda coisa, quem assistir a live hoje tem direito a certificado. O link para o certificado está na descrição deste vídeo. Inclusive o Diego tem também o certificado dele já esperando. Mas para vocês que assistiram, tem um certificado de ouvinte. E para vocês comprovarem presença, tem uma palavra certificada. O Diego vai dizer agora qual é a palavra certificada. Intencionalidade. Certo? Intencionalidade. Isso. Você tem que saber. Certo, tá vendo? Tem que saber isso, senão você não vai ganhar certificado. Inclusive, eu não te certifico como alguém que entende de fenomenologia se você não souber essa palavra. Assim, dentro do meu ser, assim, eu falo, você não entende de fenomenologia. Beleza? Isso é intencional. Tenho intenção de não te certificar se você não souber o que é intencionalidade e usar essa palavra-chave para pegar o certificado. Beleza? Show. Gente, de novo, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram debater, fiquem à vontade, certo? O senhor é debochado, mas é gente fina, tá bom? Pode perguntar. E, bom, a gente tem que continuar pensando o Husserl como esse cientista maluco que está tentando explicar o mundo, certo? Coisa por coisa, ser por ser, buscando as essências do mundo. Ok? Para isso, o Husserl vai trazer para nós o que ele chama de método fenomenológico. Sim, método basicão, assim, como fazer isso acontecer. Ele traz para a gente uma proposta de como alcançar essa relação pura com o mundo. Certo? Então, vamos lá. Quais são as estruturas de relação que tem aí? Eu não sei se a galera está conseguindo ver direitinho. Se quiser aumentar agora para pegar melhor isso aqui, eu acho que é bom, Igor. E eu não sei se vocês entendem um tanto de inglês, mas vamos melhor aqui, assim. Vamos nessa primeira definição. Noema é o que eu penso sobre o fenômeno, uma conclusão objetiva. É o que eu penso, olha o eu penso surgindo aqui, certo? É a coisa enquanto percebido, recordado e imaginado, certo? Depois de percebido, depois de recordado, depois de imaginado. Noema é essa estrutura da consciência, certo? Eu gosto do meu exemplo aqui. Imaginemos um carro vindo, você olha para o carro e, ao doar uma série de predicados a ele, você nomeia ele como um chevette. Certo? Você, em primeiro momento, nota um veículo. Depois que você vê todas as características próprias desse veículo, você diz, isto é um chevette. Isso é o noema. O fenômeno se mostra, você, vamos dizer, maquina ele e diz algo sobre ele. Certo? Noema, para mim, é nome de, sei lá, uma senhora que faz bolos maravilhosos. A tia Noema, parece, mas tudo bem. E noesis, por outro lado, eu sempre penso que Noema é nome de tia, se você quiser, mas ninguém nunca concorda comigo. Eu adoraria que alguém concordasse um dia. Por outro lado, noesis é o fenômeno a ser interpretado. É o ato de perceber, certo? O ato como eu coloquei, ato próprio da consciência é o aspecto subjetivo da vivência constituído por todas as nossas atividades. Vemos que a noesis é a reconstrução do objeto a ser experienciado de maneira de não ter ainda uma compreensão própria sobre o mundo, apenas o mundo antecedendo qualquer explicação. Então, vamos voltar ao exemplo do carro, certo? Do chevetão. Você vê algo vindo. Certo? Você vê algo. O notar que existe algo é essa estrutura da noesis. É o perceber puro, antes mesmo de você conseguir identificar esse objeto como alguma coisa própria. Certo? Então, você tem essas duas relações, essas duas estruturas básicas ali, para entender a relação entre sujeito e objeto. Certo? Em segundo momento, você tem, então, a atitude natural. A atitude natural é exatamente isso que você está pensando. É como agimos naturalmente. Certo? Naturalmente, nós depositamos sobre o mundo os nossos preconceitos.
Naturalmente. E, né, não leva preconceito pro lado ruim da história, tá? Os nossos preconceitos por exemplo, eu sei que se dentro dessa garrafa d'água... Agora pode diminuir de novo, Igor. Eu sei que dentro dessa garrafa d'água tem água e eu vou tomar ela. Tomei. Certo? Eu contava anteriormente mesmo de tomar a garrafa, tomar água que estava dentro da garrafa, que essa água ia satisfazer uma coisa que é a minha sede, a minha boca seca de ficar falando aqui, certo? Isso é um preconceito que eu tenho sobre o mundo, que não necessariamente essa água vai estar limpa, ou essa água vai estar gostosa, que seja gelada, ou coisa do tipo, certo? Então, naturalmente, nós agimos através dos nossos preconceitos. Imagina esse triângulo aqui de ponta cabeça. Saca? Agora eu vou ter que fazer vocês imaginarem. Imagina que essa ponta, ou nem precisa, essa ponta aqui é esse momento inicial onde você ainda não tem preconceito sobre o mundo. Conforme você... Ó, eu tô no lugar errado. Essa ponta aqui é Vocês conseguem ver meu mouse? Agora eu fiquei com essa dúvida. Dá pra ver o mouse? Ah, tá. Então imagina a ponta da epoquélia, a ponta amarela, certo? A pontinha mesmo do triângulo é onde está a relação pura entre o objeto e você. Só que a partir do momento que você experiencia isso, automaticamente você expande essa pontinha para todo o triângulo embaixo, que tem... Imagina um mouse, isso. que carrega o objeto de todas as outras coisas que você está doando para ele, né? Que está, de certa forma, impedindo você de alcançar essa estrutura essencial das coisas. Então, antes mesmo de eu tomar a água, eu já digo que água é uma coisa que mata a sede, certo? Água é necessariamente uma coisa que mata a sede? Cara, se você tomar água do Tietê, além de você não matar a sede, você pode morrer. Se você tomar água do mar, você não mata a sede, você também pode morrer, certo? Água não tem, em essência, ser aquilo que mata a sede. Se ela não está matando a sede, ela ainda é água. Né? A água que está correndo, sei lá, agora no meio do rio Amazonas, onde não tem, sei lá, ninguém vivenciando aquela água naquele momento, ela não está matando a sede e ela continua sendo água. Perfeito? Mas eu, quando vou tomar essa água, por naturalmente agir dessa forma, eu conto que toda água mata a sede. Certo? É assim que agimos naturalmente. Perfeito? Tranquilo? Qualquer dúvida, vai falando aí. Em segundo momento, o Husserl propõe o que ele chama de redução eidética. Eidética vem de eidos. Eidos, essência. Certo? Que é você tirar de todo... selecionar da tua relação com o mundo aquilo que é o objeto e aquilo que é preconceito seu. Beleza? Então você fala assim, a água tem que ser aquilo que mata a sede? Não. A água tem que ser transparente para ser água? Não. Pode discordar de mim, mas eu vou continuar com o meu exemplo. A água, eu estou tomando água com gás. Né, assim, eu tô velho desse tanto. A água tem que ser gasosa? Não. A água tem que ser mineral? Não. Então você começa a ver aquilo que é da água e aquilo que eu estou aderindo ao objeto de água. Aí você tem a redução eidética, que é a redução em direção à essência. E por fim, você tem o que ele chama de epoqué. Epoqué é a suspensão dos juízos, né? Juízos são esses nossos preconceitos, tudo isso que eu estou falando até agora, certo? A suspensão dos juízos, ou seja, eu tiro todos os meus preconceitos, a minha história, a minha memória que está colocada sobre isso, para observar a água enquanto água. E não enquanto o que eu penso sobre água. Então, vamos fazer uma rápida redução fenomenológica da caneta. Agora eu quero que vocês vão escrevendo no chat, tá bom? E o Igor vai mandando para mim aí. A caneta, para ser caneta, ela tem que ter tinta? Só manda sim ou não, gente? Show. Não? Por que não, Lídia?
Alguma caneta tem que ser... Consegue ser caneta sem ter tinta? Existe uma caneta que escreve sem tinta? Não, mas escrever, né, talvez não seja a coisa da caneta, que eu estou falando da essência de escrever. Tá, beleza. Então nem toda caneta precisa ter tinta, porque uma caneta vazia você consegue ainda vivenciar a caneta, certo? A caneta tem que ter esse formato alongado? Sim, não? Sim, não? Qual caneta? Vocês não estão vendo a minha caneta? Não, então, não é qual caneta. A gente está perguntando o que faz canetas serem canetas. Pensa assim, se você vê essa caneta e você vê uma outra caneta, você não consegue identificar que ambas são canetas? Então, o que faz... Toda caneta, Yuri, toda caneta tem que ter esse formato alongado? Se eu tiver eu lembro que quando a gente era moleque, saiu uma marca-texto que era em formato de triângulo, e aquilo era uma caneta. Ela não era alongada, ela era assim, que nem o triângulo que tem aí na tela, certo? E ainda assim eu consegui usar aquilo de caneta. Então, parece que o formato alongado, e eu conseguia não só usar, como conseguia identificar aquilo como caneta, certo? Então, me parece, pelo menos, que não é necessário, ou seja, essencial a caneta, o formato alongado dela, certo? Toda caneta tem que ser de plástico? Não, você pode fazer caneta de papelão. Toda caneta tem que ter a cor azul? Não, ela tem preta, vermelha, verde, roxa, amarela, um monte de cor. Toda caneta tem que possuir em si, mesmo sem tinta, a capacidade de escrever? Não que ela escreva, mas ela tem que ter a capacidade de ter uma ponta de escrita? Sim. Uma caneta, para ser caneta, ela tem que ter tido ou ter a possibilidade de escrever. Isso é algo que faz canetas serem canetas. Certo? Então, o que eu fiz? Naturalmente, a gente vê uma caneta como essa coisa, né? A gente fala, é bom para o trabalho, né? Ou ela é azul. Fiz uma separação, uma redução eidética daquilo que participa da caneta e daquilo que não participa da caneta necessariamente. E, por fim, a epoqué. Uma caneta é um ser que necessita ter a capacidade de escrever, certo? Não que ela consiga escrever, mas que ela necessita ter o uso da escrita. Certo? Ela está sem tinta e não consegue escrever, ela deixou de ser caneta? Não, não é a tinta. Mas você ainda consegue entender que o uso dela é para escrever. Então, a capacidade de poder escrever um dia, vamos dizer assim, se encher ela de novo por de tinta, ela volta a escrever, certo? Faz com que canetas sejam canetas. E isso é uma coisa que a gente acabou de fazer ciência. A gente criou um conhecimento seguro e verdadeiro do que é uma caneta. Perfeito? Certo? Então, todo esse caminho o Husserl está fazendo para que a gente possa ter um método de verificar as coisas por elas mesmas, e não pelo que eu penso sobre ela. Certo? E daí a gente volta lá no comecinho da palestra. O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações? O Husserl falaria, sim, só que existe algo do conhecimento da relação entre consciência e mundo que não é uma representação, que é essa redução fenomenológica dessa relação pura entre o que eu sei, entre a minha consciência e o mundo, que é a intencionalidade. A relação pura da intencionalidade é uma relação que não é representacional, porque quando eu digo que uma caneta tem a capacidade de escrever como algo essencial dela, não sou eu que estou dizendo isso da caneta, é a caneta que está mostrando isso dela por si só. A gente só não percebe que isso aparece no fenômeno, porque normalmente a gente está na atitude natural. Certo? Uma atitude preconceituosa em relação ao mundo. E daí a ciência não consegue avançar. Certo? Então o Husserl propõe um caminho de reduzir, né, e por isso o método fenomenológico pode ser chamado também de redução fenomenológica, em direção à epoqué, à suspensão dos juízos, aos meus preconceitos, para que eu possa conhecer o mundo pelo mundo próprio. Certo? E com isso, com essa proposta dele, ele vai romper com toda uma tradição filosófica, certo? Para fundar um novo meio de pensar o mundo, um mundo conhecido através da intencionalidade. Como eu já falei para vocês, vocês estão vendo que tem um tópico ali embaixo que é a redução transcendental. Isso é o segundo Husserl, onde ele vai reafirmar a ideia de que eu nunca conseguiria tirar o eu penso sobre a caneta. Então ele acaba caindo num kantismo
do psicologismo kantiano de novo, tá bom? Mas como eu disse, não é um objeto, só coloquei aqui para eu fazer esse comentário com vocês mesmo, tá? Mas não é objeto da palestra de hoje. Eu quero que vocês entendam a fenomenologia no seu osso e não as problemáticas que a própria fenomenologia traz sobre si, certo? Só para fechar, então, a fala aqui, como eu coloquei, existe um problema existencial nisso, e se o Igor achar interessante, vocês também, eu posso voltar em outro momento para fazer o que é existencialismo, certo? Que é, se a consciência é esse objeto relacional, e tudo que ela é uma relação com algo, e eu sou a consciência, se eu tiro todas as coisas de mim, não sobra nada que é próprio meu. E daí vem o famoso texto do Sartre, o ser e o nada, né? Somos nada porque em si mesmo não há nada que defina. Se eu fosse fazer uma redução fenomenológica da minha existência, eu veria que todas as coisas que habitam a minha existência não fundamentam uma essência minha. Né? Eu sou doutor em filosofia, beleza. Formado em filosofia, beleza. Mestrado em filosofia, beleza. E se eu não tivesse feito isso, eu deixaria de ser eu? Não, ainda seria. Vamos dizer, hoje eu sou professor, certo? Amanhã eu falo assim, cansei, vou pescar, eu vou viver do mar, velho. Cansei. Vou virar um pirata. Eu piro nisso. Vou virar um pirata. Né? Vou pegar um barco, juntar uma tripulação e vou começar a saquear a galera que tá fazendo, sei lá, trazendo container, saca? Eu deixei de ser eu? Não, ainda sou eu. Então ser professor não é uma coisa essencial de Diego. Um dia eu descubro, né, eu saio do armário e descubro que eu sou uma mulher presa no corpo de um homem, né, eu sou e viro uma mulher trans, assumo que sou uma mulher trans. Eu deixo de ser o Diego, posso até mudar de nome, mas esse ser não deixa de existir, ainda sou eu não abri mão do que eu sou, eu simplesmente assumi uma nova figura sobre mim. Um dia eu decido que eu cansei de ter cabelo comprido e passo a máquina. Isso mudou o que eu sou? Não, isso tirou algo que é acidental da minha vida, que eu deixei o cabelo crescer. Não é necessário. Beleza, todas as perguntas que você fizer sobre si, o existencialismo vai dizer, nunca vão afirmar algo que é necessariamente aquilo que define o que você é. Então, se você tentar fazer uma redução fenomenológica de si mesmo, não sobra nada. Então não existe uma essência que possa ser analisada, certo? E daí surge o porquê que fenomenologia e existencialismo, que é o que mais se estuda hoje em dia, né? Por que existe uma relação tão profunda entre intencionalidade e existência, certo? Porque o Husserl está respondendo o que a consciência consegue conhecer. E daí depois começa a perguntar, tá, mas o que é essa consciência? Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu não vou me estender muito mais, para não criar novos problemas na cabecinha de vocês, certo? Quem tiver dúvidas, fica à vontade. Eu posso também disponibilizar a apresentação. Deixa eu ver só a pergunta aqui. A minha pergunta, qual caneta? A ideia é de que, se a caneta não existe, eu simplesmente não poderia vê-la. Isso, paralelamente, nos leva à ideia de que a realidade depende do observador. Luiz, isso só funciona desse jeito quando eu assumo que todas as coisas que eu vejo do mundo são representações. Daí sim, até que ponto eu conheço o mundo como o mundo é e, né, como eu coloquei lá no Descartes, será que o mundo não é uma matrix, né, uma enganação? Tem um filósofo, acho que é o Whitehead, o nome dele, que ele faz um exemplo que ele diz, e se formos simplesmente um cérebro numa cuba? Num vidro. Isso aqui tá aqui. E se formos simplesmente... Olha, agora meu mouse está aparecendo, né, gente? E se formos simplesmente um cérebro numa cuba? Né? Imagina que, qual que é a diferença da realidade entre uma simulação que você não sabe que está sendo simulada e a realidade como uma coisa verdadeira? Né? O Whitehead vai falar assim, não tem. Não tem, é exatamente a mesma coisa. Saca? Você nunca vai descobrir o que é um simulacro se você não conhece o mundo para além das regras do simulacro. Vamos dizer que para fora, que se esse mundo não existe, pode ser que o mundo lá de fora não obedeça às leis da física newtoniana.
saca? E a gente está achando que o mundo é regido no macro por newtoniana e no micro por quântica, saca? Daí você descobre, saindo, né, da Matrix, que o mundo é completamente diferente na física, por exemplo, saca? Mas isso eu não consigo provar, concorda comigo? Então, se eu não consigo provar, a nossa preocupação é com o mundo que existe para nós. Matrix ou não, eu nunca vou sair dele. Então é isso que eu tenho para viver, certo? E esse mundo, ele tem uma relação intencional, é isso que o Husserl está falando. Não existe uma caneta representada ou a possibilidade da caneta não existir. O que você conhece é exatamente o que a caneta é. Ele é um realista nisso. Certo? Depois ele vai, no segundo Husserl, né, ele vai cair de novo para um idealismo. Mas o primeiro Husserl é extremamente realista. O mundo é exatamente como ele se mostra. Não há dúvidas de que isso é uma caneta. Né, eu sempre brinco com os meus alunos. Né, olha a porta da sala. Aquilo não existe uma... como é que fala? Não há dúvidas de que aquilo é uma porta. Você quer descobrir? Tenta passar por ela fechada. Simples. Ela vai fazer o papel de porta. Ela vai te dar o fenômeno de porta. O que é uma porta? Porta é uma coisa que fecha uma abertura. Acabou. Certo? Ah, mas ela está aberta. Sim, mas ela ainda está servindo para fechar uma abertura. Para criar, para, né, abrir e fechar dentro de uma abertura. Se você tentar passar por uma porta fechada, ela vai se mostrar como porta para você e para todas as outras pessoas do mundo que vão dar com a cara nela. Certo? Então, o que a fenomenologia está dizendo não é talvez isso não seja uma caneta. Pelo contrário, ela está afirmando, isso necessariamente é uma caneta, porque existem coisas que todo mundo consegue vivenciar dessa caneta como sendo dela, e não da minha psique. Te respondi, Luiz? Luiz é adorador do deus Poseidon? Eu gosto que o que o Kratos faz com Poseidon. Luiz, não sei se você já mandou aí, mas te respondi? Até agora não teve resposta aqui. Mas logo chega. Acredito que sim. Entendi muito bem. Ele estava reclamando que eu estou entregando os gostos peculiares dele em relação a religiões antigas. Não, eu gosto também, cara. Eu não vou te dizer que é um negócio que habita muito a minha existência, né? Tipo, é até as tatu de religião antiga. Que é isso, Luiz? Ele é tatuador, aí, ó. O Luiz é tatuador? É. Ah, que massa. Pode tatuar coisas antigas também. Fica, ó, oferecimento tatuagem do Luiz. Vai ter você chegar lá no estúdio do Luiz e falar intencionalidade, ele te dá desconto. Assim como essa palestra te dá certificado. 20% off. Ei. E aí, você já encerrou? Eu tô te interrompendo, né, cara? Não, cara, já encerrei. A palestra em si que eu tinha planejado era isso mesmo. Eu tinha pegado entre 1h e 1h20, que nem você tinha falado mesmo. Mas eu acho que eu fui claro o suficiente, pelo visto. Cara, pra mim foi. Pra mim foi. Eu nunca tinha vivenciado um resumo tão bom assim de fenomenologia. Oh, que bom, cara. Historiador, né, a gente aprende muito na tangente, né? Assim, é um professor que dá uma aula ali sobre fenomenologia, a gente lê um texto ou outro. Essas coisas da Academia Brasileira das Especialidades, né? A gente fica conhecendo cada vez mais de uma coisa e cada vez menos. É interessante, né? É normal, cara, que nem tua área é antiga, né? É antiga. A minha área é fenomenologia e existencialismo. Se você me perguntar, sei lá, sobre ética, é um bagulho que eu falo, tá, cara, eu sei o basicão, um feijão com arroz, mas não é um negócio... a gente vira técnico na nossa área, né? São os mares do capitalismo, né, cara? Você tem que ser bom em uma coisa só, porque mais de uma é exagero, entende? Daí você começa... Você não pode ter prazer, você tem que ter técnica, saca? É foda. É o fenômeno. É o fenômeno capitalista que nos engole todos os dias.
Mas eu agradeço, Diego, porque, poxa, é exatamente a ideia do programa deste segundo ano do programa, que é fazer esse grande apanhado sobre assuntos extremamente complexos. No caso, a fenomenologia, todo mundo entendeu que é muito mais complexo ainda do que você deixou aqui para a gente de maneira muito clara. Eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas ao final das falas delas, mas por conta também da tonalidade do programa. Enquanto a gente vai debatendo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, mas também tiver um elogio, pode fazer um elogio, que a gente bota um elogio de tela. Hoje em dia... brinquei com a Patrícia que não precisa puxar o saco, mas eu adoro que puxa o saco. Eu acho super legal, cara. Para além disso, a brincadeira do puxa o saco, cara, ser filósofo, ser historiador é um negócio que, na conjuntura política atual, é muito ingrato. Né, cara? A gente trabalha que nem uns condenados. E, no geral, o tapado do Olavo de Carvalho falou uma vez que a filosofia vai destruir o mundo, saca? Então, essas coisas que a gente recebe normalmente, e a autoestima normalmente da gente é uma merda por causa disso. Porque por mais que você fale, cara, eu tenho que ignorar esses caras, a única coisa que você ouve normalmente é: você fez filosofia? Maconheiro. Saca? É isso, não existe seriedade. Eu não tenho nenhum problema com quem fuma maconha, mas aqui não existe seriedade no maconheiro, porque o maconheiro tá se divertindo com alguma coisa. Eu não me divirto fazendo filosofia, eu trabalho com isso, né? Então, quando a gente está em espaços acadêmicos e outras pessoas de fora entendem o seu discurso, dialogam sobre ele, conversam com você, elogiam o que você está fazendo, é de grande valia. Pode parecer simplesmente um exercício egóico, né, de alimentar a si mesmo, cara, mas de verdade, cara, é muito difícil viver num mundo tão negacionista, saca, que quando você traz qualquer discurso que é um pouco mais intrincado para explicar o mundo, as pessoas falam: isso é maluquice, perda de tempo, saca? Então, de verdade, tipo, eu gosto que me puxem o saco, porque eu nunca sou. No geral, o mundo bate contra o que a gente faz, né, cara? Você como historiador e eu como filósofo, saca? É uma coisa muito difícil de lidar. Né? É custoso você ver alguém que passou por uma pós-graduação, né, mestrado, doutorado de humanas, e não tem algum problema psicológico, saca? Então é um negócio que é importante você valorizar. Todos temos, cara. Eu tomo remédio, todos você deve tomar também, saca? Todo mundo passa por isso, cara. E não é porque a academia é cruel e tudo mais. Ela é, de certa forma é sim, mas é porque a sociedade é cruel com o acadêmico também, saca? Extremamente cruel. Então, o Brasil hoje, então, nem se fala. Né? Não, socorro, velho, socorro. Mas é até bom você ter puxado esse assunto, porque o que eu queria conversar com você é exatamente isso, né? Que, assim, a fenomenologia, ela é uma, de certa forma, uma corrente teórica, ela é uma metodologia, mas ela também é um modo de ver o mundo, que Sim. É o que você até brincou com o Olavo, né? O Olavo acha que a gente vai destruir o mundo dele, né? Eu que estudo os subalternos na antiguidade, boatos, essas coisas, eu vou subverter, mas o mundo dele, que o mundo dele é conservador, o mundo da elite, é lógico que eu vou subverter, Sim. mas o mundo não tem nada a ver com o mundo que ele tem, mas enfim. Mas o que eles assustam com a gente é justamente essa diferença que essa carga teórica ela faz das humanidades na nossa vida, o modo que a gente vê, vai se portar e vai opinar em relação ao mundo. Eu queria saber de você o que a fenomenologia ela ensina para a gente compreender o mundo e que entender a essência do mundo hoje está quase impossível. Haja vista que a gente tem diversas realidades, que muitas vezes elas são comparáveis entre elas, e muitas vezes elas podem ser comparadas até mesmo sem existir, porque o negócio, a pós-verdade, ela faz a gente comparar e dialogar sobre coisas que não existem. Porque, assim, não existem. Eu queria saber de você. Pós-verdade é um negócio que machuca, né, cara? Eu odeio ter que assumir que isso é um conceito que funciona, tá ligado? É uma coisa muito ruim, assim, né? Que pra mim, pós-verdade é um paradoxo no nome já, mas tudo bem. Vamos lá, eu acho que você travou, Igor. Não sei, você tá me ouvindo ainda? Acho que não. Eu não sei porque ele desligou, mas pode continuar falando. Tranquilo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Beleza.
Primeiro que eu acho pós-verdade um conceito super dolorido, assim, né, cara? É o famoso conceito genérico pra cacete, né? Que acaba se aplicando a todas as coisas e salva muito discurso, assim. Eu acho ele preocupante muitas vezes. Mas ele é importante da gente pensar. Basicamente a tua pergunta é, o que a fenomenologia ajuda pra gente viver o mundo? Vamos dizer assim, é isso? E esse mundo tão maluco, né? Não tô falando o mundo dos caras do 17, do 18, falando esse século 21 em que a gente tem diversas realidades convivendo. Se você pensar, o que o Husserl está fazendo quando ele traz a ideia de um método fenomenológico? Basicamente, ele está estimulando que você critique. Certo? A gente pode transpor isso para estruturas sociais, por exemplo. Né? Vou usar uma frase preconceituosa como exemplo, pode ser? Se a mina está usando saia curta, é porque ela está pronta para transar. Não é? Isso é uma coisa que é repetido aos ventos, certo? A saia curta nos leva à conclusão de que aquela mulher está disponível a sexo. Isso é uma das formas de objetificação da mulher na sociedade, certo? Daí você começa vamos fazer uma redução fenomenológica da saia curta para ver o que tem da saia curta que necessariamente pode conectar a ideia de que essa mulher está disponível para sexo. Beleza? Tecido tem a ver com sexo? Para que haja sexo, tem que haver um tecido? Posso fazer melhor a pergunta? Não, você pode até gostar de fazer sexo na sua cama, que tem um lençol, mas fazer sexo no chão ainda é sexo. Comprimento da saia tem alguma coisa a ver com sexo? Se você for desconstruindo toda a saia, né, tirando da atitude natural e vendo o que participa da ideia de saia, você vê que a essência de saia curta não tem nenhum tipo de relação com a ideia de fazer sexo. Por exemplo, entende? Então, assim, por mais que o Husserl não está preocupado com isso, não é o foco dele é fundamentar um conhecimento científico, mas, de certa forma, isso vai doar para outros tipos de ciência, como ciências sociais, debates sociológicos, por exemplo. Certo? Isso vai doar um meio de você olhar o mundo de maneira que você não possa assumir os seus preconceitos. Se você compreende a fenomenologia como um método que deve se aplicar a todo conhecimento que você está tentando manter de forma segura, em nenhum momento você vai conseguir ver na coisa que não está lá. Certo? Um gay não é um pervertido, porque perversão não tem a ver com ser gay, tem a ver com sexualidade, que não é necessariamente ser gay. Não é toda pessoa que tem sexualidade que é gay. Todos nós temos uma sexualidade, mas nem todos nós somos homossexuais, certo? Então a ideia de se juntar o gay e a perversão é uma falha, porque ela está presa a uma atitude natural e não uma redução crítica fenomenológica, né? O negro não necessariamente uma pessoa ruim, né, que comete atos antiéticos e antimorais, porque a cor de pele não carrega consigo nenhum tipo de determinação sobre nem as suas estruturas sociais, nem os seus atos, né? A saia não carrega o assédio, né? Então você tem uma série de coisas que surgem da proposta do método, certo? Que o Husserl traz, que por mais que o Husserl não esteja elencando essas coisas, são problemas que caem para outras ciências e que possibilitam um debate sobre até que ponto este objeto, realmente carrega tal essência. Certo? Então acho que, pelo menos assim, para mim, fenomenologia foi uma coisa muito revolucionária, né? Eu era um moleque de classe média, eu estudei escola particular, passei por toda a boa vida que eu podia ter, saca? Foi quando eu comecei a estudar fenomenologia e existencialismo que eu comecei a me tocar, por exemplo, de questões sociais e coisa do tipo, porque por mais, de novo, matemático e analítico que isso seja, ele tem uma preocupação que está velada ali com todas as coisas do mundo, com todos os objetos do mundo, né? Por exemplo, a própria discussão estúpida que a gente tem hoje se a Terra é plana, se pudesse ser feito uma redução fenomenológica da Terra, a gente veria que planitude não é parte da Terra.
saca? Mas é que através da atitude natural, que toda coisa que eu enxergo de longe possui uma linha, né, o horizonte é sempre uma linha, logo a Terra é plana, a gente pode dizer, por exemplo, que não é da plenitude do mundo enxergar uma linha. Certo? O mundo ser esférico, com as pontas, com os polos achatados, não é uma coisa que carrega consigo a ideia de linha. A linha está ali por outro motivo, então você tem que começar a fazer uma redução do que é horizonte. Horizonte é uma visão limitada de um campo de visão que você tem de um plano gigantesco que aparenta ser reto, mas que se você... Cara, se você olhar de vários outros lugares, né? Se você olhar, por exemplo, a própria ideia de horizonte, é a ideia de que a Terra não é plana, né? Porque se acaba a tua visão em algum momento, quer dizer que você começou uma curvatura, né? Senão você chega na costa brasileira e ia ver a porra da África do outro lado, né? Simples assim, saca? Mas tipo, para mim, fenomenologia esse exercício de desconstrução das nossas atitudes naturais é o que fundamenta uma boa vida com a fenomenologia, entende? Entendo sim, muito, muito interessante. Você falando da Terra plana, né? Fala um pouquinho mais alto só. Esse microfoninho aqui é pior do que o outro. Não, mas ficou bom, cara. Eu acho que o outro computador esquentou, não sei, ele desligou do nada aqui. Mas eu tava pensando na Terra plana, né, que você estava dizendo agora, que realmente dá para fazer uma análise fenomenológica e a gente resolver o problema sem precisar de cálculo dos aços, Sim. a sombra, enfim. Mas isso me lembrou na internet que circulou, né, que a sociedade da Terra plana tem membros ao redor do mundo. Eu acho que assim, terraplanista, você responde de forma... Se a afirmação é estúpida, você responde de forma estúpida, né? Então eu falo, se a Terra é plana, por que você contrata serviço de terraplanagem? Né? Eu acho que essa é a melhor resposta possível. Assim, que estupidez a gente responde com estupidez, né, cara? Não dá, é de fuder, velho. Eu entendo uma série de outras coisas, cara. Eu entendo até o senhorzinho que toma cloroquina porque foi influenciado. Super entendo que a gente tem um papel pedagógico nisso. Mas, cara, terraplanismo é um negócio que, assim, pra mim ultrapassa o limite do bom senso, assim, saca? Tipo, mano, você abre o YouTube, digita imagens de satélite. Acabou. Eu tenho, as últimas vezes que eu discuti com esse pessoal, eu só perguntei qual que era a vantagem de mentir tantos anos a respeito do formato da Terra. Sim. Se alguém me responder que tem uma vantagem nisso, eu vou começar pelo menos a acreditar que uma teoria da conspiração ela pode existir. Que eu acho que a teoria a essência da teoria da conspiração é uma vantagem. Ela é uma vantagem, eu acho, assim. Nem que seja desestabilizar as pessoas. Criar caos. Criar o caos, isso. Mas isso não tem muita vantagem. Não tem, cara. Não tem porquê. Não tem nenhum porquê. É tipo, sei lá, mentir que eu fui bailarina um dia. Saca? Por quê, Diego? Mas você eu acreditaria. Hoje. Oi? Eu acreditaria. Eu sou gracioso, né? No auge do meu 1,90 de altura e mais de 100 quilos, eu sou gracioso. Eu também, eu tenho 1,90 e quase 100 quilos também. Eu sou gracioso tanto quanto uma pedra caindo. Isso, delicado como um elefante numa loja de cristais, assim, sabe? Exatamente. Crianças me adoram, porque elas adoram tudo que é grande, desajeitado e faz barulho. Bem isso. Apareceu. Você consegue ver as perguntas daí do estúdio também? Consigo. Não, na verdade o estúdio é o mais importante. O outro é um computador de projeção que eu tenho daqueles positivos. Eu até entendo porque ele não aguentou. Não aguentou. Mas tá bom, tá tranquilo. É que ele consegue. A câmera boa que eu tenho só entra nele, não entra no meu computador. Normal. Mas é isso aí, gente. Eu acho que ninguém tem fazendo pergunta aqui, tem só. Aqui. Pode falar. Dentro da fenomenologia, Paty, a ideia de Deus não estaria colocada. E não porque não há uma crença em Deus, ou porque há uma crença em Deus, mas a gente tem que pensar assim, a ideia de fenômeno, né? A gente teria que
estudar o fenômeno da ideia de Deus para tentar compreender se é essencial dele, por exemplo, a noção de cultura e história e memória e afetos, ou se é essencial dele um objeto metafísico. Qual que é o problema? Né? Deus seria uma ideia metafísica, certo? Tá, que estaria para além das nossas percepções. Né, estaria para além da física, né? A metafísica para além da natureza, né? Deus teria que estar para além do mundo da vida, para que ele pudesse ser Deus. Porque senão ele estaria colocado na mesma lógica do mundo humano. O conhecimento de Deus é um grande problema, né? Tem um paradoxo que a galera gosta de usar para tentar dizer que Deus não existe. Eu não sou uma pessoa que acredita em Deus, mas eu acho que qualquer tipo de tentativa de, através da lógica humana, alcançar uma prova da não existência de Deus ou da existência é uma falha sem volta, assim, né? De novo, é uma questão de crença, mais nada. Eu acho que até é uma falsa pergunta, inclusive, né? Eu te interrompendo. É uma pergunta que Fala. não vale nem a pena. Esqueci de chegar perto. Eu acho que, inclusive, é uma falsa pergunta pra gente. Se Deus existe, né? É uma falsa pergunta, porque a gente não consegue responder, não vale a pena responder, então é melhor nem fazer. Isso é posição agnóstica da coisa, claro, né? Suspende o juízo, faz uma hipoqué e fala, paciência, né? Ataraxia completa do mundo, né? E fala, é isso, paciência. Mas é interessante a gente entender na fenomenologia que existe o fenômeno de Deus. Que senão a gente não estava nem falando dele, né? Então, o que eu acho que poderia ser respondido é assim, né, eu sempre uso o paradoxo da pedra, né? Deus poderia criar uma pedra que nem mesmo ele pudesse levantar, né? E daí a pergunta gera um problema com a onipotência, né? Porque se Deus não pode criar, ele não é onipotente, e se ele criar, ele deixa de ser onipotente, porque vai ter algo que ele não pode fazer, né? E daí a galera fala, nossa, Deus é um paradoxo. Sim, Deus é um paradoxo para a lógica humana. Mas ele não é um ser humano. É a mesma coisa que eu falo para você. Dragões são imortais? Talvez. Não o dragão de Komodo, né? Dragões do mundo de Senhor dos Anéis são imortais? Cara, nenhum ser é imortal, velho. Não, mas o dragão, nenhum ser vivo é imortal. Não, mas o dragão do Senhor dos Anéis é imortal. Tá, porque não obedece à lógica humana. Entende? Então, quando a pergunta, na fenomenologia, quando a gente fala, né, na pedra, quando você fala, Deus poderia levantar uma pedra que nem mesmo, poderia criar uma pedra que nem mesmo ele pudesse levantar, para mim quem entra em paradoxo nessa história não é Deus, é a pedra. Porque daí ela seria Deus. Porque ela seria um ser maravilhoso, fantástico e perfeito. Certo? Então, se Deus não obedece à lógica dos humanos, e tudo aquilo que a gente conhece obedece à lógica humana, porque senão a gente não poderia conhecer, o fenômeno que a gente tem de Deus não é o fenômeno do Deus metafísico. Então a gente não conhece Deus. Não estou dizendo que ele não existe ou que ele existe, estou dizendo que é impossível conhecê-lo, porque ele não obedece à lógica divina, à lógica humana. Certo? Então é basicamente essa. Eu acho que essa seria a lógica fenomenológica. Todo fenômeno é um fenômeno lógico do mundo, que explica o mundo de uma maneira lógica, né? De uma maneira que respeita o que o mundo é. Saca? Imagina assim, tanto que sempre que a gente tem experiências que fazem criar a dúvida sobre a lógica, né? Por exemplo, a criança que tem medo do escuro, porque ela não compreende logicamente os sentidos dela não conseguem compreender de maneira lógica o que está acontecendo ali dentro, né? Existe ou medo ou curiosidade. Das duas, uma. Ou você se afasta porque aquilo não é vivenciável, ou você tem curiosidade porque você quer desvendar aquilo que não está sendo possível de ser vivenciado. Certo? Porque não está obedecendo a lógica. Até que se torne lógico, ou você abandona, você fala, não dá para acreditar nisso. Por quê? Porque não tem lógica. Certo? Lógico, você pode ter assim, uma série de coisas. Aí entra o problema da crença, né? Não é a crença, ela é fundada na lógica humana também. Ah, mas eu acredito em Deus, então. Tá, mas você é fundada numa lógica humana que acredita, por exemplo, que existe, por exemplo, a ideia de bem. Né, que é a discussão, a grande pergunta da ética. Deus seria o sumo bem, né, o puro bem, por exemplo, certo? A gente consegue na ética fazer uma fenomenologia da ideia de bem? Consegue.
é muito difícil, não vou fazer porque não dá para fazer aqui assim, é um exercício gigantesco, né? Você não vai chegar na mesma resposta, porque isso é uma discussão filosófica gigantesca, mas você pode falar, fazer o bem é algo que não causa mal ao outro, por exemplo. Né? O Maquiavel vai discordar disso, para ele fazer o bem é aquilo que faz bem para mim, independente do outro, certo? Mas você consegue fazer algumas estruturas que vão tentar alcançar o mais próximo da essência de bem. E daí você vê essa repetição dessa essência de bem em todo bom ato, por exemplo. Certo? E você chama isso de Deus. Ok, daí você tem um fenômeno de Deus. Certo? Agora, o Deus metafísico, esse ser, né, perfeito, onipotente, onisciente, unibenevolente e onipresente, saca? Esse ser, ele não obedece à lógica humana, então ele nunca vai poder ter um fenômeno. Certo? E se ele aparece no mundo, ele aparece através das coisas que possuem lógica. E daí ele faz atos dentro da humanidade, daí ele é humano. Né? Deu os milagres, por exemplo. Né? Os milagres são coisas extraordinárias, mas que ainda podem ser entendidas pela lógica humana. Né? Aqui, eu moro em São José dos Campos, né? Tem a Aparecida aqui do lado. A Aparecida tem a Santa, né? Que apareceu no lago, né? A história toda lá da Santa, saca? Aquilo foi um milagre. Por quê? Porque normalmente você não encontraria isso, né? Não é uma coisa normal de acontecer. Mas você entende que ela pode aparecer em algum lugar? Entende. Então você entende lógica. Entendeu, Paty? Paty, eu não quero mais dar aula online pra você, eu quero dar aula ao vivo. Saudades. Não, você não era uma aluna difícil não, querida. Você era uma aluna questionadora. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Aluno difícil é o que não vem. É aquele aluno que pergunta para você quantas faltas eu tenho, daí você fala assim... Isso é um aluno difícil. O que vai cair na prova? Né? Sir, nunca vim. O que vai cair na prova? Você pode me explicar tudo o que aconteceu? Esse é o aluno difícil. Resume aí rapidinho para mim. Consegue resumir fenomenologia em 3 palavras? Pô, aí... Não foram 3 palavras, praticamente aí a gente está fechando em 1h40, mas foram minutos muito bem aproveitados. Diegão, eu vou aproveitar aqui já para despedir. A proposta dos programas é até 1h30, 1h40, porque senão ninguém assiste depois também. O pessoal odeia. Sim. Mas já valeu aqui toda a tua participação, a participação do público, dos meus alunos, os alunos do Diego, quem mais está aí de curioso e não comentou também. Muito obrigado pela audiência de vocês. O História em Diagnóstico está começando a 2ª temporada este ano. O Diego está fazendo a inauguração com a nossa série O Que É. O próximo mês, né, os episódios agora serão mensais, nós vamos conversar com o professor Elvis Rezende Messias, da UENG, que vai falar sobre o que é teologia católica social. Pode parecer um nome estranho, alheio a toda a tua vida, mas ele é um nome de algo que interfere muito no modo como o brasileiro vê a religião e como a religião ela interfere na vida do brasileiro. Então, não perca, mês que vem, a gente vai divulgar a data Teologia Católica Social. Para quem tiver interesse nos episódios da primeira temporada, são 16 episódios, tem quase 35 horas de conteúdo, que vão desde sindicalismo, a queda do Império Romano, negacionismos, Tiradentes, o Sertão, naturalistas, tem muito papo bom, então sintam-se à vontade para conhecer, youtube.com/história-campanha. Todos os vídeos estão lá, inclusive do Diego estará lá a partir de amanhã ou depois de amanhã. Tá certo, gente? Então, um grande abraço aí a todo mundo. Diegão, fique à vontade para despedir aí do pessoal. Gente, obrigado de novo aí. Como eu disse, né? Apesar de eu dizer que eu não me divirto fazendo filosofia, eu gosto muito do que eu faço. Sempre que eu posso falar sobre as coisas que eu estudei, eu fico muito satisfeito, muito feliz. Fico muito feliz de ver meus alunos vindo aqui. Muito legal de ver também outras pessoas que se interessaram pelo tema.
como eu disse, eu posso disponibilizar, não sei se o Igor tem como mandar para vocês a palestra, mas eu dou um jeito de disponibilizar, depois eu passo o link, isso fica online, não é um arquivo, você pode acessar, tá bom? Quem quiser me adicionar em qualquer rede social, qualquer coisa do tipo, Diego Rodstein, você acha, sem problema nenhum, pode me adicionar, Diego Rodstein no Instagram, Facebook, essas coisas todas, beleza? Não tem, eu aceito, quiser trocar ideia, eu tirar dúvida depois, tem vergonha de perguntar ao vivo as coisas, não tem problema, me procure, a gente troca mais uma ideia, tá bom? Sem problema nenhum. E aproveitar, fazer um jabazinho de leve, eu tenho junto com uma grande amiga minha, a Aline, um programa que se chama Filosofia de Quinta, que a gente faz mini cursos e palestras de maneira acessível de temas acadêmicos. É bem parecido com o que a gente tentou fazer aqui hoje, certo? E eu estou pensando em montar um curso de existencialismo, certo? Vai ser online, né? Eu vou aproveitar um online para poder dar o curso não só para a galera aqui de São José dos Campos, certo? E eu vou trabalhar principalmente existencialismo sartriano e tudo mais. Então, quem tiver interesse, quiser também conversar comigo, a gente fechar uma turma, né? A gente pode combinar isso aí. Beleza? Queria agradecer de novo você, Igor. Obrigado mesmo. Foi uma delícia. Se precisar de mim, eu volto. Adoro falar para os outras coisas que eu sei. Tá bom? E é isso. Obrigado. Tudo ótimo. Eu esqueci de comentar, só que no ápice da audiência nós chegamos a 19 pessoas. Eu tô fazendo várias lives, mas 19 pessoas para fenomenologia no YouTube na quinta-feira à noite é uma audiência estilo Big Brother. Mas é mesmo, é uma boa audiência, com certeza. E só para terminar, eu gostaria de agradecer a Tamires, que foi nossa monitora o ano passado. Ela está despedindo do História Diagnóstica, porque ela está formando, vai fazer mestrado, doutorado, vai dominar o mundo, porque ela merece. Agradecer também o Luiz Felipe, nosso monitor do semestre passado, que vai continuar com a gente este ano, e anunciar que agora nós temos um novo monitor, que é o Leão, né, nosso colega aluno também da universidade. E por aqui eu fico. Um abraço para todo mundo, abraço Diego, abraço audiência aí. Até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio.